Beleza, tá gravando. Vê se melhorou aí o Abner depois o ruído. É que na verdade eu utilizo um adaptador aqui pro fone e aí pode ser isso que também tá gerando um pouquinho de ruído, tá? Mas vamos lá. Pessoal, ontem a gente basicamente viu a parte bem básica aí do Figma, né? A gente mais falou de partes teóricas e no final da aula ou do curso aí a gente começou a ver um pouquinho do Figma. Eu mostrei uma pequena interação bem rápida que a gente pode fazer com o Figma, né, para tentar demonstrar um pouco o objetivo, como as coisas são fáceis, né, entre aspas, aí, aqui no Figma. Como a gente consegue resultados rápidos dentro aqui do Figma. E aí hoje a gente já vai ver a parte de prototipação em si, do nosso aplicativo final aí, né, do protótipo do nosso aplicativo que a gente vai desenvolver durante esse curso. Legal? Bem, então eu estou aqui com uma área em branco, né, com um novo arquivo. Então que eu tenho uma página 1, eu tenho a página do exercício 1, lembra que eu comentei que vai ter alguns pequenos desafios para vocês fazerem. Não vai ter tempo, né, eu vou simplesmente passar para vocês e quando vocês tiverem um tempo, vocês tentam basicamente desenvolver eles. A ideia é vocês pensarem no problema e desenvolverem sozinhos essa atividade, tá? Então, colocar em prática mesmo o que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer um aplicativo, né, como eu informei aí, que é da Mr. Coffee. Então, imagine que existe essa cafeteria e a ideia é que ela consiga expor seus produtos online, né, dentro de um aplicativo e consiga realizar a venda, né? E aí, para isso, você, ou nós, como designers, a gente primeiro prototipou todas as telas, as interfaces, para fazer a validação junto com o cliente e junto com possíveis usuários, para ver se está fácil de usar, se está entendível, se está com um layout agradável, né? Ontem a gente falou bastante desses quesitos aí. Então, a primeira coisa, eu vou vir aqui fazer um frame, né? Lembra que um frame, ele vai ser como se fosse uma página ali do meu aplicativo, ou a gente pode falar como se fosse uma tela, né? Então, cada tela do meu aplicativo, meio que inicialmente, eu vou ter um frame. Então, cliquei aqui em frame, vou vir aqui, vou escolher o iPhone 11 Pro Max aqui, e aí eu tenho a nossa primeira telinha aí. Bem, eu já sei mais ou menos como vai ser as telas, porque eu já tinha prototipado elas antes, né? Inclusive eu mostrei o Rabisco Frame para vocês que eu fiz as telas, eu mostrei também o Wireframe, então eu já sei mais ou menos, né? Quando eu estou vindo aqui para o Figma desenvolver aqui o protótipo de alta fidelidade, nesse caso eu já fiz o rabisco, já sei mais ou menos o que eu vou colocar em cada tela, quantas telas eu vou ter, etc. Então, na nossa primeira tela aqui, a gente vai fazer meio que uma splash screen, que é aquela tela que aparece o logotipo da empresa, né? E depois ele vai para a tela de login. Então, inicialmente, a gente tem que fazer duas telas aqui. Tela de início ali, que aparece o logotipo e some, e a segunda que é a tela de login, efetivamente, tá? Que ele vai poder acessar via conta do Facebook, do Google ou até com algum e-mail. Beleza? E aí, conforme a gente for precisando fazer as alterações, inserindo coisas ou alterando as coisas, a gente vai vendo as propriedades. Eu acho mais fácil, né, e até mais rápido do que eu falar, isso aqui serve para isso aqui é para isso. Não, vamos vendo na prática. Conforme a gente for precisando alterar as coisas, a gente vai vendo os componentes ali. Bem, então beleza. Eu já vou renomear esse cara aqui, porque esse vai ser o nosso projeto. Eu vou colocar como splash screen, que é a nossa primeira tela. E essa tela aqui, ela é bem básica, né? Então, basicamente, eu vou ter o logotipo aqui, vou ter o texto e vou ter uma imagem de fundo, aqui nesse carinha aqui. Então, beleza, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou criar um retângulo, ou aqui um quadrado, na verdade, ó, que ele vai ser responsável por receber o meu logotipo, tá? Então, aqui no Figma, você pode imaginar que eu não insiro uma imagem direto no projeto, tá? Eu insiro um elemento e a imagem ela fica acoplada a esse elemento. Seria mais ou menos o seguinte, perceba que eu tenho aqui esse quadrado e ele é aplicado a esse quadrado essa cor cinza. A imagem, ela basicamente ela vai ser como se fosse uma cor. Eu vou aplicar a textura da imagem, né? Eu vou aplicar a imagem nesse quadrado. Mais ou menos assim que a gente tem que imaginar que funciona o Figma. A imagem como se ela se fosse uma cor, um preenchimento, né? Para quem trabalha com a parte de diagramação 3D, desenvolvimento 3D, sabe que isso é muito comum. Você pega uma imagem para ela ser uma textura, tá? Então eu vou colocar aqui, como que eu fiz isso? Bem, peguei o quadrado aqui, né? Eu fui por atalho, desculpa, né? Eu apertei o R, já fui direto aqui e fiz um quadrado.
Como vocês já estão acostumados, se eu ficar pressionado o Shift, eu vou fazer um quadrado exatamente com as mesmas proporções, né? Ou seja, é um quadrado realmente, né? Então, largura e altura iguais. Se eu simplesmente começar a desenhar sem o Shift pressionado, eu consigo mudar as proporções, né? Então, eu consigo fazer retângulos aqui. A gente quer um quadrado, vou posicionar ele no centro, depois a gente vai mudar isso, mas eu vou posicionar ele no centro da minha área, então eu posso simplesmente arrastar, lembrando aí, né? Eu já tenho essas linhas guias, ou se eu não quero encontrar essas linhas guias, eu posso simplesmente selecionar meu elemento e vir na parte de alinhamento, que fica nessa parte aqui do painel de opções. Então aqui eu tenho as opções de alinhamentos horizontais, então esquerda, meio e direita, e aqui verticais, né? Então eu vou pôr ele no meio horizontal, percebo que já mudou aqui o posicionamento, né? E vertical. Então ele já mudou aqui também o posicionamento X e Y. Show de bola. Como que eu insiro uma imagem aqui? Isso que é muito interessante e nos dá uma certa produtividade aqui no Figma. Não obrigatoriamente eu preciso ter essa imagem no meu computador, né? Eu sei que eu postei para vocês lá, para vocês fazerem o download do projeto, né, das imagens que a gente vai utilizar, mas não obrigatoriamente eu preciso, tá? Então, olha só, eu vou vir aqui no Google Image e vou digitar café aqui, ó. Vou aqui na parte de imagens, vou pegar vir nessa primeira imagem aqui, botão direito, essa imagem ela é gigante, né, ó, a proporção dela. Vou clicar com o botão aqui direito, vou dar um copiar, vou voltar para cá, selecionei esse cara e vou dar um Ctrl V. Perceba que ele já cola essa minha imagem que está ali na memória, né, dentro desse meu elemento. Perceba que ele restringiu aqui, né, as dimensões dessa minha imagem para esse tamanho desse meu elemento. Tá? Então isso facilita muito. Né? Então não obrigatoriamente você precisa ficar salvando a imagem no seu computador para fazer a importação. Porém, né, o que acontece é que quando eu coleto essa imagem aqui, toda vez que ele acessar o projeto, ele vai buscar essa informação nesse caminho. Então, se eu vim aqui, ó, nesse link da imagem, né, ó, esse aqui que é o link da imagem, né, ó, tá dentro aqui desse endereço aqui. Então, se essa imagem aqui ela for deletada lá do servidor, provavelmente ela não vai aparecer aqui, né? Provavelmente isso vai acontecer. Eu não sei exatamente se ele envia isso aqui para o Figma ou se ele puxa do site. Provavelmente ele deve puxar do site para não ficar sobrecarregando o Figma. Tá? Confesso que eu não sei exatamente por baixo dos panos como isso funciona. Legal? Mas para vocês saberem dessa facilidade aí de eu trazer imagens, tá? No nosso caso, eu vou dar um Ctrl Z aqui. No nosso caso, a gente já tem as imagens no nosso computador. Preciso colocar o logotipo aqui. Legal? Então, eu posso apertar Ctrl Shift K, que é o atalho para eu já colocar a imagem aqui. Ou eu posso vir aqui, ó. Vir aqui, ó. Place Image. Então, ele vai basicamente abrir aqui um navegador. Opa, demorou para abrir, cliquei sem querer. Vamos lá no Place Image, vai abrir esse carinha aqui, cliquei aqui, que é onde eu quero, né? E eu já estou na pasta, que é onde eu quero pegar o arquivo. O arquivo que eu quero é esse logo.png. Vou clicar em abrir, vou clicar nesse cara, e aí ele basicamente coloca a minha imagem, né? Como se fosse uma pintura ali, ou como se fosse uma cor dentro daquele meu elemento, tá? Vou arrastar esse carinha um pouquinho para cima. E aí também, na parte da gente movimentar os elementos, se eu ficar com o Shift pressionado, perceba que ele não é tão preciso. Ó, eu estou arrastando um pouquinho para o lado aqui horizontal, perceba que ele não está se movendo no meu eixo, né? Porque eu tenho que arrastar bastante para o lado para ele realmente entender. Então isso é bom para eu simplesmente não deslocar um pouquinho para o lado, tá? Então a mesma coisa acontece aí nos softwares que a gente está vendo aí durante as aulas, né? Photoshop, Corel, né? Realmente a gente não quer ser tão preciso, às vezes, no nosso movimento, a gente fica pressionado o Shift durante esse deslocamento. Legal. Essa é uma maneira que a gente tem de colocar a imagem aqui, né? Eu vou fazer uma outra maneira só para vocês verem o que acontece aqui. Então eu tenho esse carinha aqui, eu quero colocar uma outra imagem. Faz de conta que eu não lembro que Ctrl Shift K ele vai fazer esse processo, né? Ele vai abrir aqui esse cara. Eu não lembro que eu tenho que vir aqui, Place Image, clicar aqui para ele abrir também. E aí o que você pode fazer é o seguinte, perceba que quando eu clico nesse elemento, né, eu tenho aqui as opções dele, eu tenho aqui em Fill, que é preenchimento. Né? Eu tenho a cor, que está aqui atualmente aplicada, então tem o valor dela em hexadecimal, tenho aqui a opacidade, né, então já fica claro que se eu quiser reduzir a opacidade, ou seja, deixar o meu componente mais transparente, né, eu mudo esse cara aqui, por exemplo, para 20%, perceba que ele ficou transparente, né?
E aí, uma correlação aí com o Photoshop, por exemplo, eu tenho aqui o olhinho também, que eu consigo, né, simplesmente não visualizar esse elemento, né? Beleza. Se eu venho aqui na parte do fio aqui, do preenchimento, perceba que a minha imagem, ela é um preenchimento desse elemento, né? Então eu posso vir aqui, clicar nesse carinha aqui, né? E aí, claro, aqui eu estou podendo trabalhar com cores, escolher qual cor eu quero, seja por hexadecimal, seja pela paleta, né? Eu consigo alterar aqui as cores, isso acho que é bem intuitivo, né? Mas perceba que aqui na parte superior eu tenho o tipo de preenchimento, tá? Então eu estou falando que esse preenchimento é sólido, ou seja, é uma cor fixa aqui, né? Ela não tem nenhuma diferença de cor, ela é praticamente constante aqui. Só que aqui eu tenho, a gente vai ver alguns outros depois, mas eu tenho a parte de imagem, que é exatamente colocar uma imagem nesse cara. Então eu vou dar escolher imagem aqui, e aí ele vai abrir o mesmo carinha aí. Então estou mostrando diferentes maneiras de fazer ou de chegar ao mesmo resultado, tá? Então eu poderia pegar esse cara aqui, e o resultado é o mesmo. Qual que é mais rápido? Bem, o mais rápido é Ctrl Shift K, tá? Normalmente como eu faço aí. Legal? Depois a gente vai ver algumas opções aqui de fio, de como a gente reajustar a imagem dentro desse componente, tá? Perceba que eu já tenho algumas opções de edição da imagem aqui, mas mais para frente a gente vê esse cara aí. Vamos com calma. Deixa eu apagar esse cara. Então tem que esse retângulo de baixo eu vou apagar. E aqui nesse primeiro retângulo eu vou colocar como logotipo. A gente vai começar a organizar, fazer mais ou menos organizado o nosso projeto, tá? Bem, primeiro carinha é esse. Eu preciso agora escrever um texto, né? Lembra, eu tenho aqui um slogan lá. Então eu vou pegar o T, né? Letra T, ou vou clicar lá. Vou clicar aqui e vou começar a escrever. Então a nossa mensagem lá era: porque todo bom dia, aí na linha de baixo, se inicia com um bom café. Beleza? Então tem que perceber que está um pouquinho ruim de ler, né? Tá pequeno, vamos aumentar. Cliquei nesse cara aqui. A gente já viu aí sobre os atalhos de diminuir ou aumentar zoom, né? Então Ctrl e o scroll, beleza? Ctrl, scroll, aumenta e diminui o scroll, o zoom, na verdade, né? E aí eu posso usar o scroll para me locomover aqui na horizontal, na vertical, ou se eu quero me mover na horizontal, fico pressionado Shift e Scroll, tá? Ou, normalmente, aí, por conta do Photoshop, né, eu normalmente aperto barra de espaço, fico pressionado barra de espaço e clico e arrasto, tá? Normalmente é assim que eu faço o scroll, tá? Bem, vamos pegar esse carinha aqui, vamos pôr ele aqui para cima, depois a gente vai alinhar ele, o texto está um pouco pequeno, então a gente vai mexer aqui na parte textual. Então o que eu quero fazer é só aumentar o tamanho dele, de 12 eu vou pôr aí, por exemplo, para 24. O tamanho dele. Vou colocar ele no centro e eu quero também deixar com que o alinhamento entre as linhas aqui seja centralizado. Então tem aqui a opção textual. Né? Vocês estão bem acostumados aí, eu acho que não vai ter muita dificuldade na parte textual. Né? Então tenho aqui o parágrafo, eu quero que os parágrafos eles sejam centralizados. Legal? Eu quero dar um destaque um pouco maior aqui no bom dia e no bom café. Então eu posso selecionar essa parte, vou dar um Ctrl B de bola, ou de bold, né, para dar um negrito, ou simplesmente eu seleciono e vou aqui na opção da fonte, né, em vez de deixar ela como regular, eu deixo ela como negrito. Beleza, a gente tem aí quase a nossa primeira telinha pronta, tá? Depois a gente vai alinhar os caras, tá? Mas por enquanto tá bem. Bem, eu separei uma imagem de fundo para a gente colocar aqui, né? Para não ficar muito branca ou uma cor sólida aqui nessa primeira tela aqui de splash screen, tá? Então, normalmente a gente coloca uma imagem de fundo. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma imagem que ela vai ocupar basicamente toda a minha tela, certo? Toda a minha splash screen aqui, né? Todo o meu frame aqui. Então, eu vou pegar aqui o retângulo de novo e vou fazer um retângulo ocupando toda a minha área. Tá? Eu acho que inclusive aqui em cima eu falei, aí beleza. Tá aqui por cima. O meu retângulo, lembrando das camadas, né, ele está por cima de todo mundo, então por isso que eu não estou vendo os componentes. Vou vir aqui, vou digitar aqui como BG, de background. Vou pegar ele e vou arrastar para baixo. Então clico e arrasto. Beleza, show de bola, tá lá por baixo. Marcel, tem atalho para mover esses caras? Tem sim. Então você clica aqui no elemento que você quer, né? Seleciona ele. E aí Ctrl, e aí você vai usar o colchetes, abrindo ou fechando. Ele fechando sobe, ó, e o abrindo ele joga para baixo. Bom, então essa é uma maneira que a gente tem.
Então eu posso selecionar o elemento aqui, em vez de vir aqui, né? Posso selecionar o elemento aqui e mover ele com Ctrl, colchetes, abrindo ou fechando, tá? Até porque se você tem que clicar nessa área aqui, é mais fácil você clicar e já arrastar, talvez, né? Lembra que eu me incomodo muito com grandes deslocamentos do mouse. Né? Então eu tô aqui, cliquei aqui, quero jogar isso para baixo, para cima, simplesmente Ctrl, colchetes abrindo ou fechando. Pessoal, tá rápido ou tá de boa? Dá um feedback aí para eu saber. Será que vocês estão me ouvindo aí? Tranquilão, favorável. Tranquilão? Fechou. Então, suavezeira, beleza. Então, continuando. O que eu tenho que fazer? Colocar uma imagem aqui. Legal? Então, vou selecionar esse elemento. Vamos de atalho. Ctrl Shift K. Né? E olha só, Ctrl Shift K, dou um clique aqui, tá? Essa imagem aqui que eu tô querendo, né? Essa imagem aqui que vai ser o meu background. Então, vou clicar nela, vou dar um abrir e vou clicar aqui no elemento. Perceba que essa imagem ela é gigante, né? Tá até falando que a imagem foi redimensionada. O que eu quero da imagem, na verdade, não vai ser essa parte. Eu quero que apareça ali o café. Né? Eu tenho aqui um filtro, se não me engano, V8 aqui, não tenho certeza que é esse. Mas, enfim, não ficou muito exemplificado o que está acontecendo aqui, né? Não está exibindo muita coisa. Então, a gente vai ter que alterar como essa imagem está sendo exibida dentro desse retângulo. Legal? Que é essa imagem aqui, né? Legal, então eu vou vir aqui na imagem, selecionei, né? Eu vim aqui em imagem e eu vou vir aqui nesse fio aqui, que é a maneira como está sendo aplicada a imagem a esse elemento. Então eu tenho, por exemplo, fit, eu tenho aqui crop, né? E eu tenho aqui o tile, legal? O que a gente quer é o crop, tá? Então eu vou reduzir aqui um pouco, perceba que ele pegou essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente arrastar a minha imagem, né? Mas o que eu quero? Eu quero reduzir a minha imagem. Então eu vou vir aqui no canto da imagem, né? Perceba que ele apareceu ali o meu cursor para redimensionamento. Vou ficar pressionado o Shift, né? Lembra aí do Shift? Foi o que eu mais disse para vocês na aula de Photoshop, aí, né? Fica pressionado o Shift toda vez que a gente for reduzir a imagem. Para quê? Para ela ficar proporcional. Senão eu vou reduzir a imagem e ela vai ficar desse jeito. E aí? Horrível. Ctrl Z, Ctrl Z. Shift, clico aqui e arrasto. Vou reduzir mais um pouquinho. Vamos deixar mais ou menos do jeito que a gente deseja aqui. Deixa eu reduzir mais um pouco esse cara. Vamos tentar ajustar mais ou menos. Eu quero que apareça bem aqui essa imagem. Né? Então a gente vai deixar cortando aqui. Eu quero que... talvez vamos trabalhar um pouquinho com alinhamento. Eu vou deixar meio que o meio do filtro aqui, ele ser bem que o meio do logotipo também. Para não ficar assim, né? Ó, por exemplo, vai ficar um pouco estranho, né? Então o meio do filtro ela tá meio que alinhado com o meio do café. A gente ajusta com calma, né? Mas vai ser mais ou menos isso aí. Legal? Beleza. Vou fechar aqui. Legal, tem aqui minha imagem. Marcelo, tá um pouco estranho, né? Não estou conseguindo ver aqui o café direito, etc. Inclusive eu importei o errado, eu importei o escuro, né? O que eu quero é o Mr. Coffee branco, é outro logotipo. A gente vai mudar depois. Bem, o texto aqui meu ele vai ser branco, né? Então, legal. Então, eu vou vir aqui no fio. Então, selecionei aqui meu elemento, né? Vou aqui no fio e vou colocar aqui que eu quero branco. Lembrei que o branco é FF, que é o 255 das 3 componentes de cores. Vermelho, verde e azul. Legal? Não lembro. Legal. Clica aqui na paleta e vem aqui na parte superior, branca. Né? Você pode pegar a cor que você quiser. Né? Mas pode vir aqui também já, se eu souber já qual que é o valor hexadecimal da cor, tranquilo, eu posso ir lá escolher esse valor. Beleza, vamos mudar esse cara, porque ele está errado, né? Então, perceba, eu tenho a imagem aqui, eu posso escolher a imagem de novo aqui, vir aqui, e eu vou pegar o logo branco. Né? Foi interessante eu pegar esse logo, porque deu para vocês verem ele sendo aplicado, né? Com o fundo branco não ia dar para ver esse logo branco, só essas partes cremes aqui. Então, eu vou aplicar ele aqui, substituir a imagem, tá? Perfeito. O que eu preciso fazer? Eu quero já começar a trabalhar com a identidade visual, né? O nosso logotipo, a nossa identidade visual aí, ele vai trabalhar em tons de verde, como é a cor do logotipo mesmo que estava aqui anteriormente. Então eu vou aplicar meio que uma cor verde em cima dessa imagem, né? Para que já comece, desde a primeira tela, da splash screen, eu ter ali já uma marcação de identidade. Né? Os caras já verem mais ou menos qual tipo de cor eles podem esperar, né, dentro da minha aplicação.
Então, eu vou fazer novamente um retângulo pegando toda essa área. Eu acho que novamente eu falei, vou fazer aqui essa parte, beleza. Perceba que aqui a imagem ela ficou com o nome da onde ela foi tirada, ou o nome do arquivo, né? Essa imagem só a caráter de conhecimento, eu tirei lá do Unsplash, que são imagens frees, né? Inclusive eu passo esses sites para vocês sempre nas aulas. Então, unsplash.com, vocês conseguem ter um acesso a uma galeria interessante de fotos lá. Digitei café, achei essa foto interessante, peguei lá. Deixei aqui com o nome do autor, eu acho que é o Tyler, né? Tá aqui. Bem, aqui eu vou colocar como um BG verde, só para eu identificar ele, tá bom? Então eu tenho o BG verde, ele está atrás dessa imagem, na verdade o que eu quero é em cima da imagem, né? Só que ela vai ser um verde meio transparente, né? Então eu vou vir aqui na minha cor, eu já sei qual que é a cor porque eu digitei ela várias vezes, é 03764D. Legal? É esse verdinho aí que é o verde, a tom do verde do nosso logotipo, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir um pouco a opacidade dele, para que eu consiga ver a imagem aqui, né? Inclusive aqui, ó, eu também tenho os controles de bloqueio e de não ver a imagem. Então a gente já viu onde que é a opacidade, né? É aqui do lado. Então eu posso vir aqui, nesse meu carinha aqui, e reduzir a opacidade. Para quanto? Sei, vamos reduzir para 50%, vamos ver como ficou. Ah, eu gostei, 50% achei que ficou bom. Ah, 55%. 55% ficou bom. Por enquanto, a gente está trabalhando com uma opacidade ela uniforme, tá? Como assim, Marcel? Eu tenho uma opacidade só para tudo, legal? Então ela está uniforme, 50% sendo aplicada a todo o meu elemento. Depois a gente vai ver como a gente pode fazer para eu tornar essa opacidade diferente. Ela começar aqui com, sei lá, com 100%, né? Ou seja, é um verde mesmo aqui e ele vai reduzindo a opacidade, como se fosse um degradê ali de transparência. Legal, tem minha primeira tela basicamente pronta, né? A gente vai depois ter que fazer as animações, etc. Mas a primeira tela é aparecer esses logotipos aqui e esse slogan. O logotipo Professor, e o slogan. Oi, qual o código da cor? é 037 Ah, 64 dado. 037 64 dado. valeu. Beleza? Eu esqueci que tem gente que faz junto comigo, viu, pessoal? Então, se eu estiver indo rápido, podem me parar aí, para vocês não perderem aí o fio da meada. Beleza, nossa primeira telinha está pronta, está toda renomeada aqui. O que eu quero fazer agora é a nossa primeira tela, que é a tela de login ali, né? Ou de cadastro, né? Então, eu vou simplesmente pegar essa tela aqui, eu vou duplicar ela, tá? A gente não vai reaproveitar muitos elementos, para falar a verdade, mas eu quero mostrar a parte de duplicação. Lembra que eu posso selecionar aqui, basicamente, o meu frame e dar um Ctrl D, né? Que ele já representa meio que um Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Então, esse primeiro cara, ele está meio pronto, vou bloquear ele. Se quiser achar que atrapalha, pode desvisualizar. Normalmente eu só bloqueio para não acontecer de eu editar ele, tá? Vou nessa tela de splash screen, primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar aqui como entrar, né? Que é a minha tela de entrar. Ou se quiser, coloca lá sign, né? Sei lá, vocês que mandam aí. O que eu vou ter nessa tela? Bem, eu vou ter o logotipo na parte superior, eu vou ter novamente o texto, isso eu acho que é a única coisa que a gente vai aproveitar, é o texto. A gente vai ter um botão de acesso para o cara acessar com o e-mail dele, acessar com o Facebook, com a conta do Google, por exemplo, e uma mensagem aqui embaixo falando para ele se cadastrar, caso ele não tenha um login de acesso, etc. Né? Beleza. Deixa eu só ver que tamanho que tá esse carinha aqui, ó. Vamos reduzir um pouco, ele está como 194 por 194. Estou achando ele muito grande, ele está meio estranho ali. A gente vai reduzir esse carinha aí, tá? Para quanto? Vamos por 164 e eu já vou mostrar a parte de proporções, né? Vocês já meio que estão acostumados também, mas eu tenho aqui uma corrente, né? Que ele faz com que, se está acorrentado, conforme eu altero esse valor aqui, vou por 64, ele já vai reduzir o outro valor também, né? Que eu estou mexendo na largura, ele mexe na altura, reduzindo proporcionalmente, né? Se eu não tiver com esse botão ativo, né? Ele não vai restringir essa proporção. Então, se eu colocar aqui 64, ele vai cortar aqui, tá? Nesse caso, ele está cortando porque foi a maneira como a gente definiu, né? O nosso fio lá, tá? Então, o que eu quero aqui, eu vou pôr como 164. Legal? Acho que ficou melhor aí o tamanho. Vamos só alinhar ele.
Vamos reduzir esse cara mais ou menos para cá, ficou legal? Vamos pegar esse cara e vamos subir ele. Beleza, vamos para nossa outra tela, agora sim essa tela está basicamente finalizada. Nossa segunda tela, o que a gente vai fazer? Acho que eu já falei, né? A gente vai usar o mesmo tamanho de logotipo, vou por aqui 164, mas vai ser o outro logotipo, né? Deixa eu já apagar aqui, ó. Não tenho esse fundo, não tem esse fundo verde, não tem a imagem, e eu não tenho esse BG, porque o fundo vai ser branco mesmo. Tenho que mudar a imagem aqui no logotipo. Então, simplesmente posso dar 2 cliques aqui, ele vai abrir aqui, esse carinha já, né, com o fio da imagem. Vou dar escolher imagem aqui, e vou para o logotipo colorido aí. Legal? Bem, uma vez esse cara feito, eu vou subir ele um pouco, porque aqui eu vou ter alguns botões de acesso, né? Deixa eu pegar aqui o meu texto, vamos pintar esse cara de preto, né? Lembrei aqui do 0. E aí um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte, a gente vai dar um destaque aqui nesse bom dia, bom café. Então, além de ele estar em negrito, a gente vai mudar a cor dele para dar um pequeno destaque. Qual cor? A gente vai utilizar a mesma cor que a gente utilizou aqui esse tom de verde aqui, que está aqui em cima, tá bom? Então, a gente pode vir aqui e já colocar qualquer cor. O interessante é que é o seguinte, ó, quando eu clico aqui, assim como lá no Corel a gente tem a paleta de cores temporárias, ele começa a deixar aqui todas as cores que foram utilizadas no projeto. Então eu tenho aqui, ó, essa cor verde. Ela tá metade verde e metade meio transparente porque a gente usou transparência lá, né? Mas se eu clicar nela, ó, perceba que ele aplicou exatamente a cor com a transparência. Eu posso mexer aqui na opacidade, né, transparência, ou eu posso mexer aqui também. Então é exatamente a cor que eu quero, né? Então eu não preciso ficar toda vez digitando. E agora perceba que eu tenho uma cor totalmente opaca, né? Essa cor 03764D. Então ele vai armazenando, né, as cores que você utilizou no documento, beleza? Opa, não era Enter, né? Eu tinha que só clicar fora. Beleza. Feito isso, pessoal, a gente vai começar a trabalhar com um componente bem importante, que são as grids, tá? Para quem está no segundo semestre, a gente viu grids, né? Para quem está no segundo, para frente, na verdade, né? A partir do segundo semestre, a gente vê grids quando a gente está desenvolvendo sites, né? Utilizando lá o Bootstrap, ou Materialize, etc. Para quem está no primeiro semestre, não tem problema nenhum, tá? A gente vai utilizar grids, nesse caso aqui, eu não vou tratar exatamente o que é uma grid, para que ela serve, mas a gente vai usar ela basicamente para a gente alinhar os nossos elementos e tornar os nossos elementos proporcionais, de tamanho e coisas assim, tá bom? Então a gente vai adicionar grids aqui. Como que eu faço isso? A grid, ela é adicionada ao frame. Então eu vou clicar no frame, selecionei o frame, apareceu as opções aqui. Eu tenho aqui, ó, Layout Grid. Esse botãozinho de mais, eu adiciono uma grid ao meu layout, né? Esse carinha aqui. Então eu vou clicar aqui. Por padrão, ele aparece esse quadriculado. A gente vai trabalhar com colunas, que é o que normalmente a gente viu aí, tá? Repito, Marcel, não sei o que é grid. Não tem problema. A gente vai usar, vai ser basicamente linhas ali que vão nos auxiliar a fazer as coisas ficarem alinhadas e proporcionais, tá? Seria um resumão aí. Claro, tem outras utilidades, mas estou falando de uma maneira bem simples aqui. Então, o que eu quero nessa grid, ela não é dessa maneira, né? Eu quero ela em colunas, então eu vou clicar aqui no grid. E aí, em vez de ser grid, eu vou usar em colunas, tá? Eu tenho como definir a cor, normalmente eu deixo em vermelho com 10% mesmo. E aí, para quem está do segundo para frente, aí sabe que vários frameworks CSS utilizam, com base aí de grids, utilizam 12 colunas, né? Tanto o Bootstrap, quanto o Materialize, como o Bulma, como o Tailwind, tudo utiliza 12 colunas. Em sites, se você está desenvolvendo aqui um protótipo de um site, eu aconselho desenvolver em 12 colunas, porque é basicamente o que você vai utilizar quando você for, talvez, utilizar algum framework CSS, né, para desenvolver depois realmente esse site, implementar ele, né. 12 colunas, aqui dentro do projeto mobile, ela fica um pouco ruim, tá? Tem uma quantidade correta? Não sei se existe uma diretiva, né, para falar, ó, tem que ser assim. Mas normalmente eu utilizo 6 e vejo os desenvolvedores utilizando 6 colunas, tá? Porque 12 vai ficar muito curto o espaço que eu tenho para trabalhar. Então vou colocar como 6, a gente vai deixar aqui dessa maneira mesmo, e aqui a gente vai colocar o espaçamento que eu quero entre as bordas aqui, né, o espaço interno, como se fosse um padding aí,
E o gutter ali, ele é o espaçamento entre as colunas. Normalmente, a gente coloca 16 e 16. Ou, se você quiser, opa, selecionei sem querer, você pode colocar 8, se você quiser aqui, o espaçamento entre a margem aqui, né, o pad. Eu acho muito curto. Então, normalmente eu coloco 16. Às vezes, o espaçamento entre as colunas eu coloco 8, tá? Sempre múltiplos de 8, tá? Vocês vão ver que, normalmente, eu utilizo muito múltiplos de 8. Seja para espaçamento, seja para tamanho de elementos, tá? Então, normalmente, 8, os múltiplos de 8, às vezes 4 também, múltiplos de 4, se saem como uma boa alternativa aí para espaçamento, legal? Então, eu vou deixar dessa maneira, vou deixar com 16 aqui no espaçamento interno, né? E o espaçamento entre as colunas de 8. Então, isso aqui vai servir para eu me guiar, tá? Para eu conseguir fazer os botões do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se eu quero um botão que ele tenha de vida, tem 2 botões por linha, eu vou pegar aqui, ó, vou simplesmente fazer um botão que ocupe daqui até aqui, né? E aí eu sei que o outro botão aqui do lado, ó, ele vai ter o mesmo tamanho. Então perceba que essas grids, elas nos auxiliam muito nessa parte de tamanho de elementos e também de alinhamento, né? Você consegue bater o olho e ver. Então vou deixar esses caras aí, tirar eles daí, na verdade, né? E a gente vai começar a trabalhar com esses caras. Ah, mas Marcelo, me atrapalha isso aqui no meu layout. Legal, você pode clicar aqui e simplesmente desvisualizar ela. E quando você quiser, você pega e visualiza ela, tá? Normalmente eu deixo ela, não me atrapalha muito não, mas talvez no layout final você quer mostrar, você quer deixar assim, deixa eu ver como ficou sem a grid. Beleza, a gente vai fazer 3 botões aí, inicialmente. Então, eu vou pegar aqui, novamente, o R, né? Eu estou aqui dentro, vou clicar aqui no... Deixa eu selecionar esse cara, clicar em R. E vou fazer 3 botões que vão ocupar toda essa minha área aqui, né? Vou pôr ele com 56 de altura. Lembrei que às vezes, boa parte das vezes eu utilizo múltiplo de 8. Legal, vou subir esse carinha aqui um pouco. Esse vai ser meu primeiro botão. E eu vou querer que ele tenha os cantos arredondados. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, uma opção, essa última opção aqui é de arredondar os meus cantos, para eles não ficarem ali com um ângulo de 90 graus, tá? Então a gente pode vir nesse cara aqui. Eu consigo definir esses arredondamentos individuais para cada um desses cantos, né? Canto superior esquerdo, direito e os inferiores. Simplesmente clicando nesse cara aqui. Esses dois, se não me engano, é a parte superior, né? Deixa eu testar, porque eu não lembro exatamente, ó, mas são das partes superiores. Então, esquerda, direita e inferior, tá bom? Só para vocês verem aí, legal? Então, é sentido horário, né? Começa por aqui, vem para cá e vem para cá, legal? Só para vocês não fazerem na tentativa e erro aí, tá? Se você quer que todos sejam iguais, basicamente você vem aqui e coloca o valor. Então, vou pôr aqui, ó, 32, e ficou tudo arredondadinho aqui, legal? Não estou me importando com a cor por enquanto. Tá? Já a gente vem aqui e muda esse carinha aí. Eu vou ter mais 2 botões, que é acessar com o Facebook e com o Google. Então, vou ficar apertado Alt, para vocês verem uma outra maneira de eu duplicar elementos. Vou clicar e abaixar aqui, ó. Vou pôr aqui distância de 16, ó, apareceu ali distância de 16. Legal. Soltei, vou clicar de novo com o Alt pressionado e vou arrastar 16 de novo. Beleza? Show de bola. Tem esse espaçamento aí. E aí, aqui embaixo, eu vou criar um texto, né, que é caso o cara não tenha conta. Poderia ser um botão, tal, mas eu acho que fica melhorzinho a gente colocar aqui, ó. Só tirar esse aqui, esse bold, Ctrl B, voltou aqui para regular. Vamos aí, ó. Não tem uma conta? Cadastre-se. Beleza. Eu acho que esse texto aqui, ele tá muito grandão. Então, a gente vai reduzir ele aqui, ó, para 16. Vou centralizar ele e vou baixar ele um pouquinho aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui. Você tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a gente colocar muito no canto, perceba que às vezes o cara vai ter que clicar aqui, né, ó, no cadastro. Então seria legal a gente ter aqui um espaçamentozinho, tá? Depois você pode até ser bem preciso, né? Falar, ó, tenho 16 aqui de padding, né, de espaçamento interno, eu posso fazer 16 aqui também, tá? Então é uma possibilidade que vocês podem fazer aí também, legal? Beleza, vamos começar a adicionar cor nesses caras. Eu vou tirar a grid por enquanto, né, só para não atrapalhar a gente. Esse botão aqui, ele vai ser um botão da cor verde. Então vou vir aqui, ó, já tem aqui o verde, certo? Esse carinha aqui, ele vai ser aquele azul do logotipo do Facebook lá. Eu não sei exatamente qual que é a cor, mas eu sei que o 386A ED
ele vai se aproximar da cor lá, tá bom? E esse último carinha aqui, ele vai ser branco, ele vai ter só o contorno. A gente chama aí de outline, é um botão outline, né? Então eu quero que essa cor, ou a gente vai ver se essa aqui vai ser a melhor cor, que seja um cinza, mas seja só o contorno. Então eu vou ter que tirar o fio, né, o preenchimento. Então, ó, tiro aqui, ó, clico nesse carinha aqui, ó, ele tira. E eu tenho o stroke, né, que é o contorno aí. E eu vou adicionar um contorno. Ele adicionou um contorno preto, não é o preto que eu quero. Depois a gente vai ver se é a C4 ou C4 uma boa. Mas eu acho que C4 vai ficar muito, muito forte. Vamos por DA, 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 que é um cinza bem clarinho, tá? E aí que eu tenho opções, né, pessoal? Ó, a espessura, se eu quero o contorno interno ou não, tá? Depois dá para vocês fuçarem aí. Eu acho que a gente não vai precisar disso no aplicativo, mas perceba que eu tenho as opções do meu contorno. Legal? Beleza, tenho os 3 botões criados. O que eu preciso fazer agora é, primeiro, colocar o texto lá dentro, né? Então, porque ó, acessar com e-mail. Esse é o primeiro. Então, eu quero alinhar já esse cara aqui. Seleciono esse elemento. Como eu quero alinhar esse cara nesse carinha aqui, ó, vou colocar ele mais ou menos aqui. O que eu faço? Seleciono esse elemento, fico pressionado Shift, clico no elemento de trás, selecionei os dois. E aí eu consigo fazer o alinhamento aqui, do jeito que eu quero. Tá bom? Então eu estou clicando nas opções para vocês verem ali. Tá? Por quê? Se eu só seleciono o acessar, só o texto aqui, né, acessar com e-mail, se eu clicar nesses caras, ele vai ter como referência a minha página aqui, né, a minha tela, o meu frame. Tá? Então cliquei aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, direita, foi para cá. Topo, foi para lá. Meio e meio, né? Ele vai pegar como referência a minha tela. O que eu quero é que ele tenha como referência esse carinha aqui. Então eu vou arrastar ele mais ou menos aqui no meio, né? Vou colocar ele aqui. Por quê? Olha só. Se eu não basicamente posiciono mais ou menos esse cara aqui, ele vai mover esse cara também. Acho que vocês viram aí, né? Eu esqueci de comentar. Olha só. Ele move o cara para o meio. Ele meio que vai andar com esse cara e com esse aqui. Esse cara já está na posição certa. Então, eu vou colocar esse cara mais ou menos onde ele tem que ser para que ele não se mova. Né? Então, mais ou menos assim aí, tá? Vamos só mudar a cor desse cara aqui. E vamos aumentar ele um pouquinho também. Ele está com 16, né? Vamos colocar como 20 aqui. Eu acho que ficou muito grande aqui, né? Vamos por 18. Legal. Vamos transformar esse cara em branco. Já tem uma cor branca aqui. Legal. E vamos deixar ele em negrito. Só com e-mail. Legal. Vou duplicar esse cara. Vou arrastar ele para baixo. Vou duplicar esse cara. Vem aqui para baixo. Esse cara aqui eu vou colocar ele por preta. Né? E aí a gente tem que alinhar novamente esse com esse. E alinhar esse com esse. Então selecionei os dois com Shift. A gente pode selecionar não só clicando, mas também fazendo uma caixa de seleção, né? Então, ó, cliquei aqui fora, tô com o clique pressionado, tô arrastando e eu vou inserir todos os elementos dentro dessa minha caixa de seleção aqui. Aí ele selecionou os dois. Perceba que a gente tem aqui os caras selecionados, né? Ó, as duas camadas que foram selecionadas. E eu vou centralizar esses dois caras também. Bem, beleza. O que eu preciso fazer para ficar um pouquinho mais legal esses caras? Bem, primeiro mudar aqui, né? Aqui vai ser com o Facebook. E esse aqui com o Google. Algo bem interessante que a gente tem aqui no Figma, inclusive ela é disponibilizada aí pelo Google, né, graças ao Google, que são os ícones desenvolvidos pela fonte Material Design. Né? Então, por exemplo, eu quero um ícone de um envelope aqui. Né? Eu quero o ícone do Facebook aqui. Então, eu não preciso procurar por um ícone na internet e fazer isso. Né? Lembra lá que a gente tem lá no Material, que é uma fonte do Google, né? Ó, ele tem vários ícones prontos. Eu não preciso desenhar esses caras. Né? Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por e-mail. Tá? Então, tem vários envelopes aqui. Né? Então, isso já está desenvolvido dentro da ferramenta. Né? E aí, dentro da ferramenta que eu digo é que essa fonte do Google, né? Essa fonte Material Design, ela já está dentro do Figma. Tá? Então, eu consigo utilizar todos esses ícones aí que eu desejar. Legal? O que eu preciso fazer? Simples. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no e-mail, eu vou ver que o nome dele é e-mail. Tá vendo?
Então, beleza, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou vir para esse cara, vou pegar o Tzinho, vou digitar aqui e-mail, e aí a fonte, ela tá como Roboto. O que eu tenho que colocar aqui é a Material Icons. Beleza, olha só, se transformou no envelopezinho. Legal? Vou mudar a cor dele para branco. E show de bola. Tá? Vamos mudar o tamanho desse carinha aqui. Né? Ele tá meio pequenininho. Então eu vou vir aqui e vou colocar como 32. Legal? Vamos posicionar esse cara mais ou menos aqui. Vamos posicionar ele no meio, verticalmente. Beleza. Tá posicionando. Depois a gente reduz aí. Ah, mas Marcel, não tem o ícone que eu preciso lá. Eu preciso de um outro ícone. Legal, a gente pode inserir como se fosse imagem. Não tem problema, né? Então, novamente, vou fazer isso com essas duas, com o ícone do Facebook e do Google aqui, tá? Então, vou pôr aqui, fazer um carinha aqui de 32 por 32, que foi o tamanho que eu fiz daquele carinha ali. Já vou posicionar ele mais ou menos aqui, né? E vou duplicar ele e colocar ele aqui embaixo também. Beleza. Vou vir aqui, Ctrl Shift K, clico nesse elemento, e aí vamos lá, eu tenho o logo do Facebook aqui, ó. Vou abrir ele aqui dentro. Beleza. Vou vir aqui, Ctrl Shift K, dou um clique aqui, Google, dou um clique aqui. Beleza. Show de bola. A gente tem aí nossa telinha quase pronta. Esse cadastro aqui, eu tô achando que ele tá muito chamativo. Então a gente pode reduzir um pouco esse contraste aí, né? Reduzindo um pouco a cor dele mesmo. Tá? Então, não sei se preto seria ideal. A gente pode colocar uma cor um pouquinho mais tranquila nele, né? Por exemplo, um cinzinha. Né? Então, eu vou pegar aqui, a gente pode pegar aqui, eu não sei se esse DA, acho que vai ficar muito pequeno, né? A gente pode pegar aqui uma A. Ficou interessante aí. Vamos ver como ficou essas telas aqui. Vou vir aqui na Splash Screen. Tá bloqueada, né? Perceba que eu não renomeei ainda os botões, né? A gente vai renomear aqui as camadas aqui, senão a coisa começa a ficar bagunçada, depois a gente fica 3 dias só renomeando. Ah, tá falando que o Firefox impediu, não sei porquê. Beleza. Vamos ver se vai Brasil. Pessoal, tá indo rápido? Tá tranquilo? Perceba que vai demorar um pouquinho, né, para carregar a imagem, porque a imagem ela é gigante, né? Mas beleza, a primeira tela tá ok. Legal. Vamos para a segunda tela aqui, ó. Beleza, acho que ficou bom. A gente pode depois melhorar um pouco os espaçamentos aqui, mas a gente vai deixar isso para uma próxima aula, tá? Vamos continuando aí a desenvolver o projeto. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos começar a renomear, deixa eu fechar essas janelas. A gente vai começar a renomear aqui esses caras, tá? Então vamos lá, olha só, eu gosto de deixar as coisas mais organizadas. Esse aqui é o logotipo, então eu posso colocar aqui, ó, icon Google, ícone Facebook, esse aqui é o ícone do e-mail, posso até colocar como icon e-mail, e aí eu posso deixar eles meio que sequenciais, meio que seguidos, né? Esse primeiro retângulo aqui, ó, é o BTN e-mail. Esse segundo, BTN Facebook. Terceiro cara aqui. Pessoal, eu não estou trabalhando aí com componentes, a gente fazer componentes, nada disso, tá? Talvez o ideal seria eu já fazer componentes, porque eu percebo que esses botões eles são meio que iguais, etc. Mas é a primeira aula, a gente vai trabalhar com componentes um pouquinho mais para frente, tá? Estou falando isso para quem já entende um pouco de Figma, para quem vai ver esse vídeo depois, fala, nossa, por que não fez um componente, né? Fez as variantes, etc. Então, a ideia é a gente ir com calma mesmo, tá bom? Vamos pegar esse carinha aqui, ó, vou deixar ele quietinho aqui, vamos subir esses 3 caras aqui, e aí a gente pode colocar meio que sequencial. Se quiser, a gente pode criar, como a gente tem aí no Photoshop, ou no Core, ou outros softwares de edição, posso criar um grupo com esses caras, né? Ou seja, quando eu selecionar esse elemento aqui, esse botão, ele já seleciona esse elemento, o texto e esse cara, porque eles fazem parte de uma mesma coisa. Como que eu faço isso? Seleciono o que eu quero e aperto Ctrl G. Perceba que ele criou um grupo aqui, ó. E a hora que eu abro o grupo, eu tenho aqui as possibilidades.
Para quem está no primeiro semestre e está vendo comigo lá Photoshop, é como se eu criasse um diretório. Lembra? A gente cria os diretórios para organizar as camadas? Então, eu tenho aqui um grupo. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, PTN. Esse aqui é o Google, né? Google. Beleza. Nesses três carinhas aqui, ó, estou selecionando, posso, repito, selecionar assim, eu posso selecionar clicando com o Shift pressionado. Ctrl G. Vamos lá. BTN. Facebook. Legal? E por fim, a gente pode fazer isso aqui. Selecionar esses caras. Ctrl G e BTN e-mail. Legal? Perceba que reduziu bastante a quantidade de camadas que eu tenho aqui, né? Claro, consigo abrir aqui essas opções, né? Mas perceba que fica visualmente melhor aqui a minha navegabilidade nas camadas, né? Eu poderia, claro, pegar esses dois caras e colocar como logo, por exemplo, né? Um exemplo, logotipo, né? E aí poderia deixar esse cara quietinho aqui porque ele tá forever alone ali mesmo, legal? Ô Luiz, os arquivos está lá no canal geral do Teams, canal geral, clica lá no canal geral, vai em arquivos, aí eu criei uma pasta lá, um diretório chamado Figma, eu acho que está dentro de material de aula, aí tá Figma lá, beleza? Dá uma olhadinha lá que tá lá, se não conseguir encontrar depois você me fala que terminando a gravação eu dou um toque. O botão azul, vamos lá, 386A ED, essa cor do botãozinho azul aí. Aqui, ó, 386A ED. Beleza? Show de bola. Continuando aí. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer duas coisas aqui que são interessantes. Primeiro, a gente vai trabalhar aqui com a parte do splash screen, para depois ele ir para essa tela. E aí, nessa tela aqui, a gente vai meio que simular um celular mesmo. Deixa eu dar um play aqui novamente, para a gente ver. Perceba que, apesar de a gente já ter feito aqui com o celular, demora um pouquinho, né, tal. A gente já ter feito aqui com o celular, a gente poderia querer colocar aqui os indicativos, né, da rede, de bateria, que aí fica mais próximo ainda do real. Inclusive, eu acho que está muito para cima esses caras, a gente vai descer eles um pouquinho, tá? Acho que ficou muito em cima. A gente reduz eles um pouquinho. Então, a gente vai meio que simular aqui esses ícones, né? O horário aqui, que fica, e aqui fica o sinal, o Wi-Fi e a bateria, tá? Legal. São pequenos detalhes, mas a ideia é que fique próximo de algo mais real, né? E eu quero mostrar para vocês o Material Icons novamente, ele funcionando, tá? Então, a ideia é essa aí. Vamos só reduzir um pouco esses caras. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo, ó, e eu vou reduzir, que eu digo é diminuir, tá? Um pouquinho mais para baixo aqui, acho que ficou muito para cima. Depois trabalhar um pouco com... espaçar um pouco mais esses caras aqui, tá? Pra gente trabalhar um pouco melhor com esses caras. O que eu vou fazer? Bem, primeiro, eu vou criar aqui essa parte superior, tá? Então, é só para eu ter uma noção de espaço aqui. Aquele notch ali, ele, se não me engano, ele tem 32 pixels. Tô chutando, tá? Mais ou menos uns 32, eu acho. Vamos dar um play aqui, pra gente ver se ele tem 32, para eu saber onde eu tenho que posicionar os ícones, tá? Eu acho que ele tem uns 32. Olha só, ficou certinho com o notch, né? Esse espaço aqui deve ter uns 100, não sei, 90, por aí, que é igual aqui. Então, beleza. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter que ir lá no Material Icons de novo. Então, eu posso vir aqui, ó, fonts.google.icons. Vou digitar aqui. Bem, a primeira que eu preciso é o de rede, né? Então, onde está aqui? Será que é o Wi-Fi? Eu tenho aqui, ó, esse carinha aqui que eu quero, né? Ele é sinal de celular. Esse aqui que é o nome dele, com esses underscores aqui, tá bom? Então, vou copiar esse cara, vou voltar para cá, vou pegar o texto, vou colar. Beleza, vou vir aqui e vou mudar essa fonte para Material Icons. Beleza, se tornou aqui meu íconezinho, tá? Qual que vai ser o tamanho desse carinha aí? Não sei, é a gente que decide, tá? Eu acho que 24 talvez seja um tamanho ok, tá? Que é o tamanho que já está aqui. Talvez seja até grande, né? Não tenho certeza. Mas vamos deixar ele aí. Vou pegar esse cara aqui, já vou duplicar ele e vou duplicar ele aqui do lado. A gente vai mudar aqui os nomes. Preciso saber qual que é o nome. O outro é esse aqui, ó, Wi-Fi. Vou pegar esse cara, Wi-Fi, vamos para cá.
apago e digito Wi-Fi. Dei um Ctrl+C, Ctrl+V, mesma coisa que digitar Wi-Fi, ó, W-I-F-I. Tá? Quando eu termino, ele já substitui o texto pelo ícone, beleza? E o último é bateria, né? Vamos ver. Bem, aqui fica mais próximo aí, eu acho que é o SOS, que é a mesma coisa, né? Então, vamos pegar aqui, ó, bateria completa aqui. Você pode imaginar que ela está sendo recarregada, né? Mas eu acho que essa aqui seria melhor. Então, vou pôr ela aqui, copiei ela, vou pegar esse último ícone e colar aqui. A diferença é que no celular ela fica deitada, né? Então, beleza, ó. Tô com ela selecionada, vem no cantinho, em vez de você vir aqui na alça de redimensionamento, vem um pouquinho para fora, ó. Tá vendo que ficou com uma setinha de meio curva, né? Fico pressionado o Shift para ele rotacionar aqui melhor, né? Não rotacionar muito devagarzinho assim, não ser muito preciso. Vou rotacionando assim. Beleza. Virei aqui, ó. Poderia vir aqui, né, e colocar menos 90 também. Né? Aqui eu também consigo rotacionar. Mas eu acho mais fácil a gente fazer isso aqui. Beleza, tem nossos 3 ícones aí. Posso arrastar ele um pouquinho para o lado, depois a gente vai ver se esse espaçamento aqui tá legal ou não, e se o tamanho deles também tá legal. E a gente vai colocar o horário do outro lado, né? Então, que hora que é agora? Deixa eu ver. 10h54. A gente não vai conseguir fazer isso ser real, né? Ele ficar aumentando, né? Mas... Bem, por que não apareceu? Porque eu tô aqui com o Material Icons, né? Então, o que eu tenho que mudar aqui é para... A gente tá usando a fonte Roboto, tá? Apesar de ela estar com a fonte 24, a hora que a gente coloca aqui, parece que a altura dela, dessa fonte, está maior do que esses carinhas aqui, né? Na verdade, se a gente pôr pro lado, você vai ver que tá igualzinho. Mas fica um pouco estranho. Então a gente vai reduzir esse carinha um pouco, não sei, talvez 16. 16 vai ficar um pouco pequeno. Vamos ver como ficou esse cara, depois a gente ajusta os tamanhos, porque sinceramente eu não sei qual vai ser o melhor tamanho para esses carinhas aí, tá? A gente pode até tirar esse carinha aqui, já, que a gente já viu, né? Eu acho que vai ficar grande esses caras aqui. Vamos dar um play aqui pra gente ver como que vai ficar melhor esses caras aí. Acho que talvez o 18 vai ser um bom tamanho. Posso fechar, que eu acho que não vou usar mais isso. E o Figma não carregou. Vamos dar um play de novo lá. Beleza, vamos aqui para a página 2. Bem, legal, não ficou alinhado. Claro, tem que puxar esses caras um pouco mais para a esquerda. Né? O tamanho achei que ficou bom, mas vamos reduzir um pouco. Vamos por 18, tá? E esse 10,54 ficou pequeno. Vamos aumentar ele e pôr ele mais para o lado também. Então, legal. O que eu tenho que fazer? Vou pôr esse carinha um pouco, vou aumentar ele, na verdade, né? Vamos pôr 18. Vamos pôr ele um pouquinho pro lado. Aí é olhômetro mesmo, tá, pessoal? É olhômetro, não tem muito segredo, não. Todos esses caras aqui, ó, vou pôr aqui, ó, vou pôr como 18. Esse cara como 18. Poderia selecionar os 3, já colocar 18 também, tá? 18. E perceba que ficou tudo desalinhado, esses caras, né? Então, eu vou puxar ele aqui pro lado, mais ou menos. E aí eu vou mostrar uma opção legal para vocês, ó. Olha só, imagina que eu coloquei assim. Perceba que o espaçamento entre esse elemento e esse tá totalmente diferente desse para esse. Então, para não ter que ficar fazendo cálculo para fazer esse distanciamento ele ser igual, né, entre esse elemento e esse, ser igual a esse e esse, eu seleciono os 3 e aqui na opção de alinhamento, na última opção aqui, ó, eu tenho aqui de distribuir um espaçamento horizontal, ele vai distribuir igualmente, tá? Então, ele vai utilizar como extremos, como referência os extremos, que é esse e esse, e ele vai distribuir esse carinha aqui do meio, né, na posição correta. Legal? Então isso facilita para não ter que ficar fazendo cálculo de distanciamento aqui entre eles, tá? Vamos dar um play aqui. Não vou investir muito tempo em deixar bem alinhadinho, depois a gente faz isso, tá? Mas eu quero mostrar aqui como que vai ficar ali. Ficou muito. Vou puxar um pouco para o lado, puxar isso um pouco para dentro e pronto, tá? E chega de mexer com esse cara aqui. Vamos aqui puxar ele um pouquinho para o lado. Vamos nesse outro carinha, tem que puxar um pouquinho para dentro. E beleza, agora vai ficar assim mesmo. Vamos para a próxima tela aí, depois vocês, um pouquinho mais de precisão, vocês brincam com esses carinhas aí. Bem, o que eu quero fazer? Eu quero que, quando o cara acesse o aplicativo, esse meu logotipo e o meu slogan, ele apareça de maneira gradual. Beleza? Então, eu não quero que simplesmente apareça assim. Então, ele vai vir com, a gente fala do efeito fade-in, né? Que é aumentando a opacidade e depois reduz a opacidade para ir para a próxima tela. Ô, Edu, eu não consigo. Vou deixar para vocês fazerem. A atividade de vocês hoje é conseguir alinhar esses dois caras aqui. Então, pessoal, eu vou ter que ter, basicamente,
diferentes telas aqui para conseguir fazer essa animação. Vou mostrar como fazer com diferentes telas, tá? Então, eu vou pegar essa splash screen aqui, eu vou chamar ela de splash screen 1, por exemplo, primeiro, tá? Vou puxar ela para o lado porque eu vou duplicar ela. Então, eu vou duplicar ela. Vou duplicar mais uma aqui. Opa, salvei sem querer. Vou colocar aqui como essa aqui é a tela 2 e essa aqui é a tela 3. Perceba que renomeou aqui, tá bom? O que acontece é que o seguinte, a primeira tela, eu não vou ter esse logotipo aqui. Eu não tenho ele. Eu quero que, basicamente, o logotipo ele apareça aqui e depois ele suma e aí ele vai para o outro. Então ele vai ter um efeito dele aparecendo, terminou de carregar, ele some e vem para essa tela aqui. Legal? Para isso, a gente vai ter que fazer interações entre essas três telas. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou na parte de prototipação, prototype. O que eu vou fazer? Dessa primeira tela aqui, ó, ele vai da tela, ele vai para essa segunda tela aqui. Opa, peraí que deu ruim aqui. Errado por algum motivo aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pra cá. Vou puxar esse cara mais pro lado aqui. Tentar identificar o que está acontecendo, que ele está, sem eu clicar, ele já está indo lá para o último. Opa, beleza. Então, vou adicionar uma interação entre esse cara. Ué, por que não está vindo para cá? Tá dando para vocês? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Então, algo estranho não está certo? Ah, o que está acontecendo aqui? Vamos tentar identificar. Os nomes estão diferentes. Legal. Deixa eu tentar fazer o seguinte. Deixa eu tentar prototipar desse carinha aqui pro outro ali. Vamos ver. Parece que tem uns componentes aqui atrás. Eu acho que deu algum bizil no Figma aqui, hein? Pera aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar e abrir de novo. Porque ele está aparecendo os componentes que não existem aqui, né? Olha só. Como se fosse aqui as grids, né? Será que as grids estão... Deu na grid? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na grid. Deixa eu remover ela aqui. Eu acho que não é isso, tá? Mas, vamos ver. Olha lá, tá? Continua com esses... Ah, já sei o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos lá. O que está acontecendo é o seguinte. Creio eu que essa imagem aqui, ela é gigante. Né? Lembra que essa imagem aqui, ela é gigantesca? Vamos lá, deixa eu clicar nessa imagem. Deixa eu clicar nessa primeira imagem aqui primeiro. Vamos lá em design. A gente deu crop nela. Nesse BG aqui. Esse carinha aqui, ó. Isso, esses quadrados gigantes que estão aparecendo é basicamente dessa imagem aqui. Porque a gente reduziu ela, mas ela está considerando toda essa parte aqui, ó. Provavelmente é isso que está acontecendo, ó. Né? Então, olha só. Tá vendo essas alças aqui? Apesar da minha imagem ela tá aqui pequenininha, quando eu importei a imagem, ele importou desse tamanho aqui. Tá? Então, eu vou apagar, deixa eu apagar esses dois, senão eu vou ter que refazer 3 vezes. Vou refazer só nessa primeira aqui, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, na imagem. Cliquei aqui, ó, selecionei a imagem, tá? Vim aqui nesse carinha aqui. Vou vir aqui, já tá no crop. Eu vou reduzir esse carinha aqui, ó. Esse é o problema, tá? Porque ele tá pegando a imagem daquele tamanho lá. Então, esse é o BOzinho. Beleza. Aí, quando eu tô fazendo a interação, ele tá se perdendo. Ele tá tentando ir para a imagem em vez de ir ali pro frame. Vou dar um Ctrl D e Ctrl D. Então, tem aqui as telas duplicadas. Vou mudar o nome aqui para 2. E vou mudar o nome aqui para 3. Beleza. Show de bola. E agora eu vou fazer as interações, né? Perceba que a gente viu interação de clique. E aí hoje a gente vai ver interações diferentes. Né? A gente viu rapidamente, na verdade, na aula passada. Então eu vou vir em prototipação. Vou vir nesse cara aqui, ó. Deixa eu adicionar uma interação para ficar mais fácil. Vou vir aqui e traço para esse cara aqui. Por enquanto, eu vou colocar que é quando o cara clicar, tá? Ficou como tap aqui mesmo, sem problemas. Depois dessa tela, ele vai para essa outra tela, e dessa tela ele vai para essa. Basicamente, eu vou ter uma tela sem o logotipo, aparecendo o logotipo, sumindo o logotipo, tá? Então, basicamente, essa tela é basicamente igual a essa aqui. Realmente vai fazer assim para ficar mais fácil o nosso entendimento. Depois dessa tela aqui, o que vai acontecer? Ele vai para essa tela. Então, eu vou pegar daqui e vou para cá. Tá? Não mexi em nada ainda da parte
dos detalhes da interação. Tudo está acontecendo eu basicamente clicando. Clicando onde? Como eu adicionei a ação aqui no frame, a hora que eu clico em qualquer lugar. Legal? Então, só a nível de entendimento, olha só, eu vou colocar aqui umas labels aqui, ó, um texto, como 1, para vocês verem, tá? Ó, então aqui é a tela 1, aqui vai ser a tela 2 e aqui vai ser a tela 3. Deixa eu mudar aqui os nomes só. Vocês verem a gente clicando isso sendo alterado. Beleza? Então vou dar aqui um play. Então tem a tela 1, vou esperar carregar o fundo. Cliquei, tela 2, cliquei, tela 3, cliquei, foi para outra tela. Beleza, show de bola. Vamos fazer só agora a interação. O que eu preciso fazer? Bem, eu preciso fazer o meu logotipo ele se animando, né? Ele transparente aqui, né? Totalmente transparente, ou nada opaco, totalmente opaco, né? E nada opaco de novo. Então, transparente, não transparente, transparente. Legal. Para eu conseguir fazer essa animação entre essas telas, né? Eu vou precisar ter o elemento nas telas no qual ele vai participar da animação. Ou seja, aqui ele vai estar invisível. Esse meu texto e esse carinha aqui. E aqui ele vai estar visível, como 100%. Eu não posso simplesmente vir apagar o cara daqui e falar, não, aqui ele está invisível. Não, desse jeito você não tem um elemento nessa tela. Né? Eu preciso ter ele aqui para que o Figma reconheça, ó, aqui ele está com 0% de opacidade e aqui ele está com 100%. E aí o Figma ele vai tratar esses dois estados, o estado inicial e o estado final, e ele vai se responsabilizar por fazer essa transição entre o 0% de opacidade para o 100%. Mas eu preciso ter o meu elemento aqui. Então, vou voltar meu elemento e vou aplicar opacidade nele. Como? Simplesmente, vou clicar aqui, vou em Design, né? Ó, clico no meu elemento, opacidade, 0. Tá? Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa que eu apagar ele. Aqui ele se encontra aqui, ó. Inclusive, eles têm, a gente mantém o mesmo nome, tá? Aqui, ó, logotipo, tá? Vou vir nesse cara aqui, mesma coisa, vou colocar aqui como 0. Legal? Bem, o que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte. Na minha interação, eu vou ter que mudar ela. A gente vai trabalhar com animações inteligentes. Por quê? O Figma ele vai ter que entender que ele vai ter que mudar os estados dos componentes. Repito, qual estado? O estado desses dois componentes estarem nada opacos para tudo opaco. Então, quando eu vou aqui na opção de navegação, eu vou colocar aqui o Smart Animate. Cadê? Opa. Aqui, ó. Desculpa, não era animação, né? Smart Animate. Tá bom? Então, a maneira como ele vai aparecer não vai ser instantâneo. Ele vai usar uma animação inteligente aqui. Beleza? Ele vai navegar assim, né? A navegação ainda é a mesma. Ele vai navegar para Splash Screen 2. Legal? Bem, quando que está ocorrendo essa interação? Quando eu clico, por enquanto. Então, eu cliquei, ele vai fazer essa animação. Depois a gente vai mudar isso. Legal? Depois, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Né? Eu poderia até fazer ele voltar para aquela tela depois, tal, mas a gente vai fazer uma outra tela aqui. Vou vir nesse cara, vou em Design, vou colocar esse cara como 0%, vou vir nesse cara e colocar como 0% também. E aí, na interação desse cara para esse, mesma coisa. Vou vir aqui protótipo, prototipação. A animação, ela vai ser Smart Animate, e aqui é a quantidade de tempo que vai durar. Tá bom, pessoal? Novamente, a hora que ele está acontecendo essa transição quando eu clico. Vou deixar 1, 2 e 3 para vocês verem isso rolando, tá bom? Vamos dar aqui um play. Esperar carregar aqui o logotipo. Beleza, ele carregou na 2, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Estou na tela 1. Não tem nada. Vou dar um clique. Percebeu que ele fez uma certa transição. Vou clicar de novo. Apagou. Show de bola. Basicamente isso que eu quero. Ah, mas eu queria que aumentasse a transição. Legal. É só a gente vir aqui e aumentar esse tempo. Eu quero que demore. Vou pôr bastante aqui só pra gente ver, tá? 1000 milissegundos. Vou dar um play aqui de novo. Deixa eu selecionar esse cara aqui. Vou dar um play aqui. Beleza. Vou dar o clique.
Perceba que demorou um pouco mais, né? Vou clicar, apagou rapidinho. Beleza? Então aí você vai medindo aí o quanto você acha que deve ser essa transição. Acho que ficou legal assim, tá? Deixa eu puxar mais próximo esses caras agora. Bem, o que eu tenho que fazer? Não é quando o cara clicar, o negócio tem que ser meio que automático, né? Eu vou deixar esses caras por enquanto. Tem que ser meio que automático. Então, a animação, né, que a gente vai ter aqui, o que vai disparar essa animação, né, a interação entre uma tela e a outra, ela não vai ser efetivamente quando o cara clicar. Você não tem que esperar o cara abrir o aplicativo e clicar. A gente pode fazer depois de um tempo, né? Normalmente é quando está carregando, né? A gente não tem aqui partes de carregamento, mas em vez de ser quando o cara clicar, a gente pode colocar aqui o after delay, depois de tantos segundos. Tá? Então, depois de tantos segundos, ele vai automaticamente para a próxima tela. Quantos segundos? Né? Aqui, na verdade, milissegundos. Você quem define. Tá? Na primeira tela, eu vou deixar com o clique mesmo. Tá? Por quê? Só para a gente esperar carregar a imagem e dar o clique. Né? Mas na segunda tela aqui, eu vou fazer depois de um tempo. Tá? Então, vou pôr aqui, ó, depois de um tempo. Quanto tempo? Vou pôr 3.000 milissegundos aqui, por exemplo. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Primeira tela, cliquei, ele aparece esse cara. Depois de 3.000 milissegundos, 3 segundos, ele apaga e vem para essa tela aqui. Legal? Perceba que é o quanto tempo ele vai ficar nessa tela. E não o quanto tempo ele demora para aparecer, para fazer a animação aqui, tá? Que é 300 milissegundos. Então, ele chegou nessa tela, espera 3 segundos e vai para outra. É isso que está acontecendo aqui, tá? Vamos dar aqui um Smart Animate de novo. Está quase terminando, tá, pessoal? Por isso, ó, que eu falei para a gente não fazer já de cara aqui o delay, tá? Então, ó, espera, carregou? Carregou. Vou dar um clique. 1, 2, 3. Pam. Um pouquinho mais que 3. O 3 foi muito rápido. Né? Mas aí, beleza. Carregou para esse carinha aqui. Bem, o que eu preciso fazer? Também a transição desse cara para a próxima tela. Que não vai ser quando o cara clicar. Também. Vai ser meio que automático. Eu quero que apague e que já vá direto. Então vamos lá. Ficou bem longe aqui esses caras, né? Tava tentando rastrear aquele erro. Deixa eu puxar aqui mais próximo. Então, vou vir aqui para esse carinha aqui. Vou falar também depois de um delay. Quanto? Cara, eu não quero que o cara fique vendo isso aqui. Então, apagou, eu já quero que ele vá para outra. Então, vou pôr aqui como 1 milissegundo, tá? Instantâneo? Não, a gente pode colocar aqui um dissolve, né? Perceba que, vamos ver se vai aparecer aqui lá, ele dá esse efeito aí de fade in, fade out, tá? Entre esses caras aqui. Ah, mas Marcel, eu não poderia utilizar esse efeito aqui, nessas telas? Poderia. Você poderia utilizar, sem ter esse cara aqui, né? Você tem essa tela, ele dissolve para essa, desce, dissolve para essa, ou, né, desce, dissolve para essa. Só que eu queria mostrar o Smart Animate para vocês, tá? Ele mexendo, fazendo essa transição entre estados diferentes do mesmo componente. A gente pode fazer isso com animação, por exemplo, né? Animar deslocamento do objeto. Tá? E aí a gente não ia conseguir mostrar isso se fosse com o Dissolve, né? Então, vou apagar já esse 1, 2, 3 aqui, ó, desses carinhas aqui. Legal? E a gente já tem esse carinha aqui pronto. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui. Tá, coloquei, beleza. Vamos dar um play aqui. Vamos ver esse carinha funcionando. Então, beleza, já carregou aqui. Lembra que primeiro eu configurei para eu dar o clique. Então, eu vou dar o clique. Apareceu. Beleza. Show de bola. Eu acho que ele fazendo esse fade in, fade out ficou melhor para essa tela aqui. Do que, por exemplo, se você quiser, acho que o push fica mais legal. Vou mexer na animação aqui. O cara vindo do lado, vamos ver. Eu acho que desse outro jeito vai ficar melhor, do jeito que estava antes, mas... Vamos voltar aqui. Não sei, o que vocês preferiram aí? Ela vindo de lado, é bem sutil, né? Mas vocês colocam aí o que vocês preferem. Votem aí. Coloca aí no chat. Eu vou deixar aqui, por enquanto, essa opção aqui, que eu acho mais interessante. Tranquilo, pessoal? De boa? Inclusive, eu nem prestei atenção aqui nessa telinha aqui. Deixa eu ver como que ela ficou. Depois que eu posicionei. Aí, Eduardo votou aí no fade in, fade out também. E aí, o que vocês preferem? Só o Eduardo votou? Eu vou fazer votação aqui. Se for só um voto computado,
2 votos pra gente aí. Dissolve. Deixa eu não abrir aqui. Vamos tentar de novo. Cris também gostou do Dissolve, beleza. Ana Laura também dissolve, beleza. Ih, geral, foi unânime aí. Nicolas também, beleza. Salomão também, beleza. Então vamos deixar esse cara aí mesmo. Vamos ver como ficou a última tela lá, né? Patrícia também, Vinícius também, Pedro também. Ah, então foi filé. Ah, preciso voltar só um pouquinho pro lado e voltar esse carinha um pouco para a esquerda de novo, mais um pouquinho, né? Vou selecionar os dois aqui, ó. Vamos mais um pouquinho pro lado aí, beleza. Vou pegar esse cara aqui, mais um pouquinho pro lado e beleza. Legal. Sabia que ele não ia conseguir. Ah, não ia. Eu não ia. Não ia conseguir ficar vendo isso, não. Pessoal, eu não comentei ontem, mas olha só, é interessante, ficou bom. É interessante que existe um aplicativo lá na Apple Store e na Google Play do Figma, que é para você ver o que você está vendo aqui, o que você está trabalhando aqui, ó, direto no seu celular, tá? Então vocês podem baixar lá o aplicativo que chama Figma Mirror, que é Figma Espelho mesmo. Você vai logar com a sua conta, e aí é interessante porque é o seguinte, quando você está nessa tela aqui, ó, você abre lá o Figma Mirror, você clica aqui no frame, ele já aparece esse frame lá para você, tá? Então, é claro, você tem acesso aqui pelo share, compartilhando, né? Pode compartilhar essa tela com algum amigo, né? Você fala se ele pode só ver ou editar, etc. Né? Mas pelo celular é mais rápido. Se você quer testar no dispositivo mesmo, instala o aplicativo, loga com a sua conta, aí ele vai falar para você clicar num frame, aí você clica aqui numa view, num frame, tá? E aí, automaticamente, essa tela aparece lá. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, você já vê direto no seu celular. Né? Então, você consegue ver se, por exemplo, se tá fácil clicar aqui no cadastro, por exemplo, tá? Porque, tudo bem, com o mouse é fácil, mas aí, será que com o dedo é fácil? Será que tá alcançável? Né? Você pode pegar o celular como você realmente utiliza ele, né? Tem gente que escreve utilizando os 2 dedões, né? Eu não escrevo assim, a maneira de eu pegar no celular. Então, eu consigo testar de diferentes maneiras, aí ver se tá alcançável. Esse botão aqui, será que tá fácil pro cara clicar com o dedão? Se ele tá segurando com as 2 mãos? Ou ficou muito longe? Né? Tem tudo isso tem a ver com usabilidade, tá? Então, a gente acaba vendo isso aí dentro de experiência do usuário e dentro de IHC, usabilidade, etc. Bem, pessoal, acho que para hoje é isso. Essa é o que eu queria fazer com vocês hoje. A gente vai, nas próximas aulas, trabalhar com o resto, né? Acho que deu para a gente ver algumas propriedades interessantes aqui já. Já vimos alguma parte de animação. Perceba que a gente não gastou muito tempo. Né? Talvez fazendo sem explicar os componentes ia demandar muito menos tempo aí, né? Apesar que perceba que a gente teve uma certa produtividade porque a interface ela já tinha sido desenvolvida, né? Assim, eu já tinha lá o rabisco dela, o que eu ia ter em cada tela, eu já tenho o fluxo das informações, o fluxo das telas, como as atividades vão ocorrer. E isso facilita muito na hora de desenvolver. Senão eu vou abrir aqui e vou ficar assim, o que eu faço? Qual tela eu vou fazer primeiro? Você já tem um rabisco, já tem um planejamento, fica fácil você vir aqui, né? Fica mais fácil, na verdade. Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, Maciel. Beleza. Então é o seguinte, qual que é o exercício de hoje, de vocês aí, desafio que vocês vão ter? Bem, é fazer, quando o cara acessar, imagina que o cara clicou aqui para fazer o e-mail, faz de conta que ele já logou, tá? Ele clica aqui em acessar com e-mail, ele não vai precisar digitar e-mail nada, ele já vai acessar direto. Vai ser uma tela de boas-vindas. Como assim? Provavelmente vocês já viram algum aplicativo que ele tem uma tela aí de boas-vindas, que é uma telinha mais ou menos assim, tá? Perceba que eu nem coloquei verde, não coloquei nada aqui, tá? Então, é uma tela que ele vai ter 3 telinhas aí para explicar alguma coisa do aplicativo para o usuário, né? Então, bem-vindo ao Mr. Coffee, o melhor café de todo o Velho Oeste, e aí, tá esperando o quê? Faça seu pedido? Não sei, alguma coisa assim, né? E aí a gente tem lá os bullets, né? Esses carinhas que informam que existe 3 passos, né? Que tem 3 telas aqui para o cara ver. E aí, deixa eu dar um play nesse cara aqui, ó, para vocês verem ele funcionando. Eu acho que dá até para eu compartilhar isso aqui com vocês, para vocês verem, tá? Então, olha só. Como que eu faço para ir para outra tela? Vamos lá. O que vocês fariam para ir para outra tela? Caso você esteja com isso no seu celular. O que você faz? Eu ia passar o dedo. Você ia passar o dedo para a esquerda. Legal. Eu ia clicar Ia clicar nas bolinhas ali, nos bullets? na tela. Você ia clicar na tela, tipo, clicar aqui assim. É. Legal. Quem mais ia fazer alguma coisa diferente? Ia clicar nas bolinhas, por exemplo, nos bullets. Arrastar o dedo. Arrastar o dedo. Normalmente o comportamento mais padrão é arrastar, tá? É o mais padrão. Não tô falando que tá certo ou tá errado. É normalmente o mais padrão. Porque você tá aqui, você fala, eu quero ir pra próxima, né? Ou você clica nas bolinhas, né, ó.
você clica nas bolinhas. Então perceba que está funcionando aqui as bolinhas, né? Ó, botões. Ou você clica e arrasta. Ó. Né? Clique e arrasta também é um comportamento bem interessante. Então, o desafio de vocês é esse, é tentar fazer esse clica e arrasta. Né? Perceba que uma dica aqui já é que o que eu estou mudando aqui é a interação, não é o clique. Né? Se a gente for lá nas interações, eu não quero dar a resposta, né? Mas se eu vim aqui nas interações, ó, eu tenho algumas opções aqui. Né, ó. Até falei, né? Ó, clicar, arrastar, fica a dica. Né? Então, eu quero que vocês tentem. Precisa fazer uma tela bonitinha, assim, etc? Não, faça, pode ser uma cor só. Uma cor verde, vermelha e azul. E tenta fazer o cara arrastar e ir para a próxima tela. Faz os bullets primeiro, depois, né? Os bullets só estão mudando as cores de cada um deles. Né? Então, aqui eles estão transparentes, e esse aqui está opaco. Aqui esse está opaco, esses estão transparentes, e assim vai. E aí façam as interações entre todas as telas. Perceba que eu consigo avançar e retroceder a qualquer momento, tá? E aí depois que você conseguiu fazer essa interação com 3 telas com qualquer conteúdo, aí você pode, talvez, aí você faz uma telinha um pouquinho mais bonita, tá? Tá dando uns problemas aqui para carregar o Figma às vezes? Deixa eu dar uma play de novo, tem que fechar ele. Vamos lá, então, ó, clico e arrasto foi para a segunda tela, foi para a terceira. Se eu ir arrastar para a esquerda, não tá indo, ó. Para a direita vai. Para a esquerda, quando eu tô aqui, ó, não tá indo mais. Então eu consigo voltar também. Né? E consigo fazer a navegação pelas bolinhas aqui, pelos bullets aqui. Legal? Então façam isso. Então inicialmente, sugiro, repito, faz as 3 bolinhas aqui, coloca um quadrado de uma cor aqui, um quadrado de outra cor aqui, um quadrado de outra cor aqui, e tente fazer, né, essa interação. Conseguir fazer? Aí você faz uma tela mais bonitinha. Nada demais aqui. Tem aqui uma imagem, tem uma imagem aqui e texto. Né? E aí tem aqui os cantos arredondados nesse cara aqui, etc. Tá? Se quiserem, eu posto até essas imagens aqui para vocês lá. Beleza? Então isso aqui seria meio que boas-vindas quando o cara loga pela primeira vez. Depois dessa terceira aqui, depois a gente coloca um botão acessar, que vai aí realmente para a primeira tela do usuário. Tranquilo? Podemos encerrar aí, ó. A gente encerrou 10 minutinhos mais cedo, mas tá tranquilo. Professor, você vai colocar lá no YouTube? Esse vídeo? Vou sim, vou subir lá. Lá no canal da FATEC. Beleza? Ô, Marcel, Oi. será que seria possível colocar aí em arquivos dos canais, do canal específico aí do curso, esses arquivos de imagem que talvez a galera possa utilizar? Não sei se você falou eu coloquei, eu falei, acho que você estava lá na outra aula. Tá certo. Mas eu coloquei sim. Só que eu coloquei lá em geral. Tá em geral. Você colocou no geral? Isso, tem exatamente aqui os looks. Não tem essas aqui da atividade, mas eu vou postar lá também. Não, ótimo, maravilha. Bem avisado aí. Obrigado, viu? Beleza? Inclusive, pessoal, acho que talvez seja relevante, eu acho, colocar esse arquivo para vocês lá também. Né? O ideal é vocês fazerem, claro, né? Mas eu acho que eu consigo colocar esse arquivo lá para vocês também, então vocês conseguem ver as interações que foram realizadas também. Tá bom? Eu vou ver essa possibilidade e compartilho com vocês também. Beleza? Podemos encerrar a gravação aqui, tranquilo? Então, beleza. Deixa eu encerrar aqui a gravação.